Eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo no livro do profeta Chorão, capítulo 18. Acho que todos sabem quem é o profeta Chorão, né? Tivemos uma escola bíblica dominical. Aquelas pessoas que não vêm perdem muita coisa, amado. Os ensinamentos, aquilo que Deus fala nos nossos corações. Digo para você que às vezes os assuntos que são ministrados aqui é assunto de nível para um curso de avançado dentro da área teológica, na área doutrinária, dentro da teologia sistemática. Hoje nós estávamos falando sobre a deidade, sobre a eternidade, sobre o nascimento, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então são assuntos profundos e nós procuramos colocar de uma forma simples para que você possa entender essa doutrina. Amém? Jeremias capítulo 18, primeiro versículo a seguir, diz assim: a palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, quando nós compramos algum aparelho, seja eletrônico, seja qualquer tipo que exija manutenção, logo que estrague ou que estraga esse aparelho, às vezes nós tentamos até mesmo querer consertar, e outras vezes levamos numa pessoa que não é especializada nisso. Mas a ordem é para nós levarmos exatamente numa pessoa especializada. Você percebeu que às vezes numa oficina está escrito assim, especialidade em Electrolux, Consul, coloca todas as marcas que essa empresa é responsável. Lá na oficina do Ney tem várias coisas que é responsável, não é isso, Ney? Ele é responsável para aquele que levar, está dentro da garantia, ele vai mexer, ele sabe, ele é preparado para mexer nisso aí. E mais ainda quem fabrica. Ali ele pode pegar, desmontar todinho e fazer tudo de novo. Mas se colocar na mão de quem não sabe, vai sobrar peça. E muitas vezes pode ser que não funcione mais. Porque levamos em pessoas erradas, ou queremos mexer do nosso jeito. Somos os mexômetros. E aí as coisas começam a complicar, né? E muitas das vezes, depois que mexemos, levamos lá, falou assim: mas você mexeu? Não coloquei as mãos ainda. E na mente, ainda faz uma mentira ainda. E o texto que nós lemos, amado, é um texto muito conhecido, mas que traz lições maravilhosas sobre as nossas vidas. Algo que o Espírito Santo de Deus vai falando aos nossos corações, trazendo para nós esse entendimento da palavra do Senhor. O profeta Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão, porque ele ensinava, mas via que o povo não obedecia, e vendo que o povo, cada momento, indo de mal a pior, cada momento se aproximava daquilo que Deus prometera que iria fazer. Ele profetizou o cativeiro babilônico, que por 70 anos, e o povo não deu ouvido, até mesmo falsos profetas se levantavam para dizer que ele estava errado, que não iria acontecer isso. Foi preso, foi
preso num lugar de uma cisterna úmida, ele foi lançado num calabouço, ele sofreu amargamente por falar a verdade. E tudo o que ele disse, ele viu se cumprir. E mesmo ele vendo aquilo ali se cumprindo a palavra dele, ele chorava, ele lamentava, porque sabia que o povo iria sofrer. E ele escreveu várias coisas. E quando chega nesse capítulo 18, ele está falando a respeito do povo de Israel. Está falando que Deus, da forma que o oleiro, que ali representa a Deus, poderia fazer para a casa de Israel. Amados, nessa noite nós gostaríamos de falar sobre o processo do vaso. É o tema dessa mensagem, o processo do vaso. Acompanhe a nossa linha de raciocínio. O barro se desmanchou na mão do oleiro. O barro se desmanchou, não foi o vaso que se desmanchou, foi o barro que se desmanchou, porque o vaso não estava pronto. Era o barro que estava na mão do oleiro. Alguém aqui teve o privilégio de visitar uma casa de oleiro, uma olaria? Então veja bem, o Dalberto já foi no local, o Romeu também já foi, são pessoas idôneas, renovaram a sua carteira de idoneidade ali no Paraguai. São idôneos, já foram na casa do oleiro, e o barro se desmanchou na mão do oleiro. Amados, por que se desmanchou o barro? Se o oleiro é Deus, e Deus não erra, por que se desmanchou? O erro não estava em Deus, o erro estava no barro. O erro não estava no oleiro, estava no barro. O oleiro, quando ele começa a trabalhar, amado, o barro, e ele começa a rodar qualquer impureza que ele encontre nas suas mãos, o barro se desmancha. Ele tem que parar. Então o problema estava no barro. O barro estava com impureza. O problema não estava no oleiro. O problema estava no barro. Estão entendendo? Amém ou não amém? O problema não está em Deus, o problema está em nós. O problema não está em Deus, porque Deus não erra. Tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem do Senhor é maravilhoso para nós. Tudo que Deus quer para nós é o melhor. Se está acontecendo alguma coisa, o problema é nosso, não é do oleiro, amados. Segura aí. Um bom barro não pode ter sujeira. O bom barro para fazer o vaso não pode ter impurezas. Não pode ter sujeira. Se o barro tiver liga, presta atenção nisso. Se o barro tiver liga, tiver bem amaciado, não tiver sujeira no barro, não vai desmanchar. Não tem como desmanchar o barro na mão do oleiro, se o barro, presta atenção, tiver liga, não tiver impureza, tiver bem amaciado. Se tiver uma parte dura e uma parte mole, não serve. Tem que estar toda ela macia, toda ela sovada, toda ela pronta. Não tem como o vaso se desmanchar, amado. Está me entendendo, amado? Olha, com certeza, amado, se alguma coisa, o vaso não está completo, porque está faltando algum desses ingredientes. Quem sabe não está dando liga, quem sabe tem sujeira, quem sabe tem alguma parte que está macia, outra parte que está dura. Então não tem como o vaso sair, não tem como o vaso estar pronto. Como está o teu vaso? Você é um vaso. Eu gostaria que você parasse um pouquinho para pensar. Eu te dou 1 minuto para você pensar e ver, será que você é um vaso inacabado ou é um vaso acabado? Porque muitas das vezes, esses vasos que somos nós,
Muitas vezes queremos dar ordem para o oleiro, e por nós ser tão intrometido, que muitas vezes achamos que estamos prontos, mas não estamos, o barro está parado. Lembre que qualquer impureza para. Não tem como. Imagine aqui, o oleiro, ele trabalha com os pés e com as mãos. Ele tem que rodar. Qualquer impureza que ele encontrar, o barro se desmancha e os pés param, o barro para. Então o processo de vaso também parou. Vai ter que começar tudo de novo. Será que algum de nós não tem que começar tudo de novo? Quando nós cantamos, eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida, me faça de novo. Será que não estamos nesse processo assim? O Senhor quebrar e fazer tudo de novo. Amado, eu quero dizer uma coisa para você. Olha, se for preciso Deus quebrar e fazer tudo de novo, amém. O importante é que Ele faça de novo. E se você estiver nessa situação hoje, se você dizer, eu preciso ser quebrado, eu preciso que seja fazer tudo de novo, porque você está nas mãos do Senhor. Deixa Ele te fazer. Deixa Ele realizar. Deixa Ele começar tudo de novo. Ainda bem que você está num processo de vaso ainda. Você não é um vaso pronto. O erro está no barro e não no oleiro. Quando o barro é bom, não há dificuldade de trabalhar. Olha para o vaso que está do teu lado, ou melhor, olha para o barro que está do teu lado e pergunta, você é um barro bom? É difícil de responder. É isso mesmo, gaúcho? Não sei. Será que eu sou um barro bom? É difícil de responder. Só Deus, só o oleiro pode dizer isso. Só o oleiro pegando, manuseando o barro vai dizer se esse barro é bom ou não. Só o oleiro. O oleiro. Agora olha isso aqui. Eu quero ouvir pelo menos uns 2, glória a Deus. O oleiro não rejeita barro. Ufa, glória a Deus. Ele não me rejeita. Ele não me rejeita. Esse oleiro não rejeita barro. O barro pode estar um pouco duro, ele não rejeita. O barro pode ter algumas impurezas, ele não rejeita. O barro pode não ter liga, ele não rejeita. Chegamos de todas as formas. Agora veja bem, quando um barro chega na olaria, a primeira coisa que eles vão fazer, vão pegar algumas vasilhas e vão despejar aquela água naquele barro para começar a dar liga. Despeja água naquele barro para dar liga. Mas eu quero dizer para você que nós como barro, nós temos uma água que disse assim, se você soubesse quem te pede água, eu lhe daria a água da vida. A água que o Senhor coloca sobre a nossa vida, Ele dá liga. O primeiro oleiro, o perfeito oleiro foi Deus, que fez de nós, pegou um barro e fez esse vaso perfeito, amado. Mas aconteceu o pecado e esses vasos se desmancharam. E hoje esse oleiro procura esses barros que se colocam nas mãos do oleiro para ele fazer totalmente de novo. Ele sabe que não há barro perfeito. O oleiro sabe que não há barro perfeito. Não existe barro perfeito. Ele vai ficar perfeito na mão do oleiro. O oleiro vai preparando, vai dando liga, porque tem que saber dar liga naquilo ali. Alguém quando era menino que morava no sítio já fez pelote?
Você já também apanhou da tua mãe que você colocava na chapa do fogão para secar os pelotes também? Algumas pessoas não sabem o que é pelote. É uma bolinha de barro. Nós sabemos, nós estamos lá do sul, nós sabemos, né? A gauchada sabe tudo o que é pelote. Então você faz uma bolinha bem redondinha na mão e faz várias para você caçar com estilingue ou com budoque. Você fazia aquilo ali e colocava, às vezes fazia uma trempe lá fora, lá, tipo um fogão lá, improvisava, colocava uma coisa, uma chapa e ali fazia muitos pelotes. E você tem que saber, e quando você percebe que quando você encontrava alguma coisa, ali a bolinha pegava e se desmanchava. É igual o processo do oleiro. Do processo do oleiro é mais ainda, porque ele trabalha, você vê ele trabalhando com os dedos, ele vê ele mexendo, cada movimento do seu dedo, o barro se faz, e você vê que os pés dele ficam rodando. Qualquer coisa que ele encontrar, que enrosque o seu dedo ali, pum, parou, desmancha tudo. Cai para um lado, cai para o outro, acabou o barro. E ele vai preparando esse barro. Ele sabe que não há barro perfeito. Se alguma coisa está dando errado, agora presta atenção nisso aqui, amado. Se tem alguma coisa dando errado na tua vida, a culpa não é do oleiro Deus, a culpa é tua, é minha. Não, às vezes nós começamos a querer culpar Deus, achar que Deus me abandonou, que Deus fez. Deus não, de Deus não vem coisas más. Deus está pesando a mão sobre mim, não. Deus não pesa a mão sobre ninguém, não. Você colhe o que você planta. Deus não é mau, Deus é bom, e tudo que Deus faz é bom. Então se está dando alguma coisa errada, a culpa é sua. E nós, amado, pensa num ser humano que nós somos difícil. Muitas das vezes achamos que só nós temos razão. Às vezes tem casal que discute, se o outro ficar quieto, ele pergunta: você não fala nada não? Você não fala nada não? Quer brigar mais, o outro quieto. E acha que tem razão. Quer brigar. Nunca para, será que o errado não é eu? Será que a chatice não sou eu? E aí começa a querer colocar culpa em Deus. Se tem alguma coisa dando errado nos teus negócios, dando errado na tua família, no teu casamento, nos teus relacionamentos, a culpa é tua, não de Deus. A culpa é totalmente tua. Então nós vamos dizer assim: nós assumimos a nossa culpa. Acabou. Tira Deus desse negócio. Deus não tem culpa. Deus quer o melhor para nós, amado. Deus quer o melhor. A primeira coisa que o barro recebe quando chega na olaria é a água. E como eu disse, Jesus é a água da vida. Jesus trabalha como auxiliar desse oleiro que é Deus, que é o seu Pai, que coloca essa água sobre esse barro. Agora presta atenção nisso, após o vaso feito, ele vai para o sol, para secar. E quando esse vaso começa a receber o calor, ele diminui alguns centímetros. E muitos vasos, eles não resistem ao calor do sol e racham. Tem que voltar. Porque no sol, depois do sol, eles têm que ir para o forno. Eles vão para o forno, ficar mais um determinado tempo no forno, para que eles possam receber uma pintura que você olha assim, que está ali um alto brilho naquele vaso. Então ele precisa passar pelo sol e precisa passar pelo forno, para ele resistir e ser um vaso pronto. Quantas vezes, amado, nós não resistimos? O sol seria uma pequena prova, o forno seria algo mais forte ainda, nós não resistimos. Deus não exige de nós o impossível. Deus não diz nada demais para nós, para cumprir, que seja difícil demais para nós. Tudo é fácil.
Nós conseguimos, basta nós conseguir. Mas muitas das vezes, amado, eu descobri uma coisa que o homem de Deus, o homem abençoado, a mulher abençoada, vitoriosa, não é aquele que conquista, mas sim aquele que resiste. É o que resiste. Olha o que a palavra do Senhor diz para Josué: seja forte e corajoso. Falou várias vezes. Então, quando o homem de Deus, a mulher de Deus resiste à prova, resiste o calor do sol, que é uma prova, resiste o calor do fogo, do forno, que é outro tipo de prova. Ele resiste porque ele é forte, ele é abençoado. Deus o preparou, seja forte e corajoso para enfrentar. Não queira dizer que está difícil, não queira dizer para Deus que você não vai aguentar. Você aguenta porque Deus te preparou, Deus te fez um vaso para resistir essas calorias. Você resiste isso. Quantas pessoas, quem sabe nós mesmos em algum momento começamos a reclamar, começamos a sofrer de uma doença que as pessoas que não conhecem Deus sofrem, reclamite aguda. Só vive reclamando, porque não sei o que, ppp. Você olha no comércio, amada, de manhã cedo é um passando na porta do outro dizendo: como é que está? Está difícil, está dando para pagar as contas, que não sei o que, ppp. Não é essa a reclamação? E às vezes, em vez de ele agradecer a Deus: eu estou vivo, estou em pé, as portas estão abertas, não estão falindo, porque Deus está cuidando. Não, ele reclama. Ele reclama. E nós não devemos reclamar. Nós devemos ser gratos ao nosso Deus amado. Então veja bem, o processo do vaso é o que? Diminuir. Importa que ele cresça e eu diminua. Todos nós, amados, devemos diminuir na presença do Senhor. A glória é de Deus, nós temos que diminuir. Lembra quando os discípulos de João Batista chegaram e disseram assim: ô mestre, sabe aquele que o Senhor batizou, aquele que o Senhor falou que não era nem digno de levar as sandálias, ele está batizando mais gente do que o Senhor, ele está ficando famoso aí. E o João Batista diz assim: amém, importa que ele cresça e eu diminua. Amado, cada um de nós como vaso, não é crescer, não é inchar, mas é diminuir. É diminuir. Quando você está diminuindo, você está crescendo na presença do Senhor. Quando você está diminuindo, você está crescendo na presença do Senhor. Mas quando você está crescendo, você está diminuindo na presença do Senhor. Mas quando você está crescendo, você está diminuindo na presença do Senhor. Portanto, se diminua na presença do Senhor, que Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar, e você vai ser grande na presença do Senhor. Você vai ser uma pessoa que conhece a Deus. Vai ser uma pessoa que quando você fala, Deus te atende. Porque você se diminui na presença do Senhor e diz assim: Senhor, eu dependo do Senhor. Senhor, sem o Senhor eu não posso fazer nada. Sem o Senhor eu não posso dar um passo. Ele está se diminuindo cada dia na dependência do Senhor. Agora tem muitas pessoas que estufam o peito, parece que é o último biscoito do pacote. Não dá nem para brincar de esconde-esconde com ele, que já se acha. Ele já acha maior do que Deus. E eu posso, e eu não sei o que. Não, você não é nada. Você tem que se diminuir. O processo do vaso é diminuir. É diminuir na presença do Senhor. Na olaria de Deus, o processo é o mesmo. Diminuir. Esse é o processo. O barro, para transformar em vaso, tem que estar em movimento. Vou falar de novo. Barro, para transformar em vaso, tem que estar em movimento. Então veja bem, quando ele está trabalhando o barro, as mãos estão em movimento, a roda aqui está em movimento, as perna aqui que move a roda, os pedais aqui estão em movimento, e está em movimento, está formando o vaso. Qualquer coisa que ele encontre, parou. Ou seja, para mim e você se tornar um vaso, nós temos que estar em movimento. Temos que mover.
sem movimento, Deus trabalhando na minha vida, eu nunca vou me tornar um vaso. Por isso que eu digo, quebra a minha vida, me faz de novo, continua fazendo, o Senhor trabalhando na minha vida. Eu tenho que ser um vaso em movimento, porque o quanto eu estou na mão do oleiro, o oleiro não encontrou nenhuma impureza, ele está fazendo o vaso como ele quer. Mas se encontrar uma pureza, deixa que ele tire de novo, porque muitas das vezes, amado, muitas impurezas é encontrado no vaso como eu e você. Mas nós achamos que não precisa ser tirado essa impureza. Sabe como é que é isso? A impureza que não quer ser tirada. Às vezes você fala para a pessoa, você precisa melhorar nessa área, você está errado nessa área. Não, eu estou certo. Ou seja, não tire a pedrinha, não tire a sujeira. Daqui a pouco você de novo, você encontra a pessoa, você, essa atitude tua está errada. Essa atitude tua aqui tem que ser consertada. Não, está certo. Está certo porque eu ouvi de um determinado oleiro e lá ele disse que pode. Não pode, porque a Bíblia diz, não é esse tal oleiro. A Bíblia diz que não. Ou seja, essa pessoa está num processo parado. Ela não está em movimento, ou seja, não está trabalhando na vida dela. Ela não vai ser um vaso enquanto não se movimentar, enquanto não deixar tirar essa impureza. E quantas vezes nós somos assim? É muito difícil quando alguém diz assim, você está errado. Você está errado. Para essa pessoa admitir, essa impureza só vai sair quando eu admitir. Quando eu admitir que estou errado, eu estou dizendo, o oleiro está tirando aquela impureza. O oleiro só vai tirar essa impureza se você permitir, se você reconhecer. Quantas vezes, amado, que nós achamos que a Bíblia está errada e nós estamos certos? Sim ou não? Quantas vezes? Quantas vezes nós vamos no nosso achismo e achamos que a Bíblia está errada? Não, eu não vou contra a Bíblia. Se você vai contra aquilo que está ensinado, pregado na Bíblia, você está indo contra a Bíblia. E se você está indo contra a Bíblia, você está indo contra Deus, contra o oleiro que pode fazer de você um vaso perfeito. Vaso para ele se desenvolver, tem que estar em movimento. Após o vaso ser feito, então ele sofre esse calor, o processo do vaso é sempre diminuir. Na olaria de Deus o processo ele é o mesmo. O barro para transformar em vaso tem que estar em movimento, o barro tem que estar à disposição do oleiro. Lembra da leitura de Jeremias? Desce lá à casa do oleiro e lá eu falarei com você. E o oleiro estava com o barro nas suas mãos e diz assim: e o barro desmanchou nas mãos do oleiro. Desmanchou porque encontrou uma impureza. Achou alguma coisa, ele se desmanchou. É tão incrível, amado. Se você buscar um vídeo de um oleiro trabalhando e ele chegar um momento de encontrar uma impureza, a hora que ele encontrou impureza nos seus dedos, desmancha todo o barro cai para um lado, cai para o outro. Não tem como dar continuidade no vaso. Fala alguma coisa na tua vida, é isso? Eu quero dizer para você que aquele que faz o vaso é o mesmo que tira a impureza. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite, porque para Ele não existe barro ruim. Ele prepara esse barro, Ele tira as impurezas, Ele tira essa sujeira, Ele tira todas as sujeiras e vai fazer um barro bom, para que Ele possa fazer um vaso perfeito. O barro tem que estar à disposição do oleiro. O barro não escolhe o que quer ser. Amados, o barro não escolhe o que quer ser. Não existe uma casa, por mais simples que for, que não exista um vaso. E tem vaso em todo lugar. Tem vaso na cozinha. Tem vaso na sala, opa, com certeza. Tem vaso no banheiro. Tem ou não tem?
tem no banheiro. Agora você percebeu uma coisa? Que muitas das vezes o vasinho é feio. Por que aquele vaso é feio? Esquisitinho assim, feio. Porque o oleiro quer que apareça o que vai no vaso e não o vaso. Ele se contenta que ele não é para ele aparecer. O que quer aparecer é as flores, é o que vai colocar no vaso. É isso que tem que ser bonito, que chama atenção. Você chega num local, você dá uma olhada, amados. Se eu quero que essas flores apareçam, esse vaso tem que ser insignificante, que os olhos das pessoas não vão no vaso, vão na flor. Você como vaso, não é você que tem que aparecer, é o que vai no vaso. Tem uns vasinhos pequenininho, gordinho, chatinho, breiudo, tem vaso de tudo que é jeito, né? Olha o vaso que está sentado do lado dele. Fininho, comprido, chatinho, tortinho, tudo que é lado. Olha o vasinho que está do lado da Creuza lá. Caprichado. É um vaso. Cada um de nós somos um vaso. Somos um vaso. Então, o barro, o vaso, não escolhe o que quer ser. O oleiro sabe o que ele vai ser. E ali a pessoa chega e diz para o oleiro: olha, eu quero um vaso para colocar em tal lugar. Ele vai fazer de acordo. Eu quero um vaso para colocar no jardim. É qualquer vaso que vai para o jardim? Não. Tem que ser um vaso resistente, porque vai ficar no tempo. Ele vai uma quantidade maior de terra. Ele vai ser preparado para uma planta maior, aonde as raízes vão estar mais. Então é o seguinte, é um vaso preparado para o jardim. Se você observar, aquela planta que nós colocamos, como é que chama aquela planta ali? Como? Rafia. Então tá, veja bem, nós tivemos que mudar de vaso, por quê? Porque estava sendo pequeno para ela. Tinha que colocar numa coisa maior. Para ela, a hora que colocou numa coisa maior, se desenvolveu. Então há vaso para várias coisas. Então Deus separou, fez você um vaso. Aqueles que já estão preparados. Agora aqueles que não estão ainda, estão em processo, estão parados, não estão em movimento, precisa se colocar na mão do oleiro para que ele possa preparar você para trabalhar. Quem é essas pessoas que ainda não são um vaso preparado? É aqueles que ainda não sabem o que estão fazendo. Não sei o que eu faço na casa do Senhor. Não sei para que Deus me chamou. Será que é para sentar num banco? Para ficar membro de banco é parafuso e prego. Nós estamos na época de ser vaso ativo. Nós estamos para enfeitar, nós estamos para fazer produzir. Porque o vaso vai colocado a semente ou uma muda e ele vai ajudar a crescer. E assim somos nós na casa do oleiro, como vaso pronto, temos que estar dessa forma. Você está parado? Ou você é um vaso pronto? Tua vida nas mãos de Deus, Ele é o melhor e o mais perfeito oleiro, amado. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os irmãos que falaram que foram na olaria, eu pergunto para vocês, essa olaria era limpa? Era organizada? Olaria é limpa e organizada? Tem como uma olaria ser limpa e organizada? Sim ou não? Não tenha medo de falar. Jamais. Uma olaria não é limpa. Uma olaria não é organizada.
Você entra na olaria, tem vasos lá jogados de um lado, vasos quebrados, barro de um lado, o pó de um lado, está toda aquela coisa ali. Olaria não é limpa. Sabe o que Deus está dizendo para nós, amado? Essa aqui, a casa do Senhor é uma olaria. Olaria não é lugar de perfeição. Aqui não tem pessoas perfeitas, são pessoas que são tratadas, são pessoas que Deus está moldando, está trabalhando. Não é lugar de pessoas perfeitas. Se fosse perfeita já estava no céu. Então quando você olha como vaso e aponta o dedo e diz aquele vaso está sujo, aquele vaso está imperfeito, você está pior ainda, porque você está apontando os erros das pessoas. Olaria, casa de Deus, não é lugar de pessoas perfeitas. Se você vai procurar perfeição numa igreja, você está no lugar errado. Aqui não tem lugar para pessoas perfeitas. E aí nós encontramos pessoas que dizem assim: mas meu Deus do céu, eu fui lá na igreja, vi fulano de tal, que estava não sei aonde, estava não sei o quê. Fulano de tal que faz isso, faz aquilo. Amado, aqui é uma clínica, aqui é uma olaria, aqui é o local onde o Senhor trabalha. Não é lugar de limpeza, ou seja, de perfeição. Não é lugar de pessoas que estejam bem preparadas, não. Estamos em obras, estamos em processo de construção, estamos em processo de vaso em construção na mão do Senhor. Posso ouvir um amém? E aí, você é um vaso perfeito? Não. O oleiro, amado, o oleiro tem capacidade de pegar aquele vaso quebrado e fazer de novo. Você já imaginou um vaso já pronto, quebrado? Alguém diz assim: não tem jeito mais. O oleiro diz assim: tem jeito. Você sabia que aquele oleiro pode pegar aquele vaso que quebrou e fazer dele de novo? Ele pega todos aqueles pedaços, moe, vira pó, e ali a água da vida mistura naquele barro, e ele começa a dar liga novamente. Ele começa a tirar as impurezas, aleluia, e ele começa a fazer totalmente de novo como Ele quer. Então eu quero dizer para você, mesmo que você tenha uma vida, para mim não tem jeito, eu quebrei, eu errei, eu fiz errado, eu cometi isso, eu fiz aquilo, você está quebrado. Mas as pessoas que não são oleiros dizem: não tem jeito. A pessoa que não entende de vaso diz: não tem jeito. Mas o oleiro Deus diz assim: tem jeito, me coloque nas minhas mãos. Ele vai moer, vai virar pó, mas Ele vai te fazer um vaso novamente, um vaso de honra para a sua casa. Oh, glória a Deus! Você crê nisso, amado? Então para você tem jeito. Tem jeito, porque esse oleiro pode fazer totalmente de novo. Amado, para nós tornar um vaso, temos que deixar o oleiro tirar as impurezas. Se encontrar uma pedrinha, tem que parar de fazer de novo. E para tirar a pedrinha, tem que parar. Tem que aparecer. O que tem que aparecer não é o vaso, e sim o que vai no vaso. Estou repetindo: todo barro tem jeito, todo vaso quebrado também tem jeito. Tem vaso que não aguenta o calor, mas o Senhor, Ele vai fazer de novo até o momento que Ele vai resistir esse calor. Outra coisa, se em vez de discutir com Deus, devo deixar Deus completar de fazer o vaso. Amado, pode o vaso dizer assim: ô oleiro, faz de mim assim? Não. Amados, quero dizer uma coisa para você. Quando você olha para o espelho e procura imperfeição ali, Deus fez desse jeito. Se eu for perguntar para você, você fala assim: tem coisa no meu corpo que eu não queria, eu queria que fosse diferente, eu queria trocar. Queria trocar meu nariz, queria trocar o meu olho, queria trocar a orelha, queria trocar no seu... Sim ou não? Agora Deus te fez desse jeito que você é. Desse jeito que você é. Ele te fez assim. Agora você, muitas vezes, você muda. Às vezes murcha o vaso, em vez de estufa o vaso. Aí isso foi você que fez isso. Não foi Deus que fez isso.
Mas Deus te fez dessa forma. Eu devo agradecer. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Porque, amado, pode ter todo tipo de vaso. Às vezes você acha feio aquele vaso, mas vai encontrar alguém que acha bonito e quer aquele vaso. Graças a Deus. Louvado seja Deus que viu esse vaso. Trouxe só menino. Graças a Deus. Cada vaso tem alguém que vai gostar e vai levar. Então não existe vaso feio. Existem pessoas que não se interessou por aquele vaso. Né, João? Olha o vaso que a João arrumou. Lindo, olha, tá certo. Olha os vasos. Tem um vaso que cochila. O vaso da Rosenilda pescou. O vaso da Creus também de vez em quando tem um cochila. Tem um vaso lá, o vaso penha cochila direto. Há vaso de tudo que é tipo. Mas Deus ama cada um de nós. O que está em nós. Olha o que o apóstolo Paulo diz assim: que nós devemos cuidar do que está dentro desse vaso. Esse vaso de barro, esse barro imperfeito que somos nós. O valor não é o vaso, é o valor que está dentro do vaso, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus quer fazer-nos um vaso novo, vaso que não passa pela mão do oleiro, não passa pelo fogo, o vaso não presta. Ele tem que passar pela prova, ele resiste. Se coloque nas mãos de Deus e seja um vaso de bênção. Somos barros imperfeitos, somos cheios de impureza, estamos nas mãos do grande oleiro. Glória a Deus por isso. Deixe Ele te fazer de novo como Ele quiser. Amém?